seja bem-vindo à continuação do nosso curso de atualização de transporte escolar. Hoje nós estamos na nossa aula 2, que é a aula do tema de sinalização de trânsito. Vamos lá então. A sinalização é um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir a utilização adequada desta, possibilitando melhor fluidez do tráfego e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. Esse é o principal objetivo da sinalização, que é formada pelo conjunto de sinais de trânsito, certo? É importante salientar que, quando nós falamos sobre o que é trânsito, né, é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, e nós trazemos aqui então que é a fluidez do tráfego desses veículos, né, a maior segurança desses veículos e pedestres, né, que nelas circulam. Tudo bem? Então, a ideia da sinalização, o próprio nome, né, sinalizar, é uma forma da via se comunicar com os seus usuários para passar informações necessárias à utilização daquela via. Ela é formada por 6 tipos de sinalização. A sinalização vertical, que é formada pelas placas, né, placas verticais. A sinalização horizontal, que são as marcas viárias que são pintadas no pavimento da via. A sinalização auxiliar, chamada também de sinalização de obras. São vários objetos e equipamentos que podem ser fixados na via para auxiliar a sinalização, dar uma reforçada na sinalização, no que a informação que a sinalização quer passar. Temos também a sinalização semafórica, e é importante dizer que, por mais que ela esteja na posição vertical, a sinalização semafórica não pode ser confundida com a sinalização vertical. A sinalização vertical, ela é somente composta por placas, certo? A sinalização semafórica, ela fica na posição vertical também, porém, ela é diferenciada, é um outro tipo de sinalização, que são os semáforos que nós conhecemos. Temos a sinalização sonora, que é uma sinalização utilizada somente pelo agente de fiscalização de trânsito através do uso do apito. E, por fim, os gestos do agente de trânsito e do condutor, né? Lembrando que os gestos do agente, eles só podem ser utilizados juntamente com o apito, né? Com a sinalização sonora, tudo bem? E os gestos do condutor, que são os gestos que o condutor se utiliza tanto no veículo quanto na motocicleta, veículo de 4 rodas quanto na motocicleta, veículo de 2 rodas ou 3 rodas, né? Para informar algumas movimentações na via, algumas manobras a serem realizadas. Muito bem. Nós estaremos estudando cada uma delas de forma rápida, só para relembrarmos. Antes de falarmos sobre a sinalização de trânsito propriamente dita, é importante frisarmos a ordem de prevalência da sinalização. E o que é a ordem de prevalência? É quem prevalece sobre o outro. É a sinalização, né, que prevalece sobre a outra sinalização. Quem manda mais, tudo bem? E, na verdade, não é só sobre sinalização, mas é dentro de uma ordem de regras. Qual é a regra que manda mais na outra? Por isso que é importante, e esse tema é falado neste momento, porque existem duas, dessas 4 que nós apresentaremos aqui, 3 fazem parte da sinalização. A primeira é os sinais de trânsito, a segunda é a sinalização, a segunda, vamos dizer assim, são os sinais de trânsito, a terceira é a sinalização semafórica e a quarta são os gestos e os apitos sonoros do agente de fiscalização, que a gente traduz aqui como a ordem do agente, tá? Então, para que você entenda melhor o que eu estou falando, vamos trazer aqui os 4 regramentos, né? E a ordem deles. Então, nós temos aqui as ordens do agente de fiscalização de trânsito, e dentro dessas ordens nós temos os sinais sonoros e os gestos do agente. Os comandos, em segundo lugar, os comandos do semáforo, que é a sinalização semafórica. Terceiro, são a sinalização vertical, horizontal e auxiliar, né? Então, tanto as placas quanto a sinalização horizontal ou auxiliar, algumas sinalizações auxiliares também trazem algum tipo de regramento.
E, por fim, o quarto, que são as regras e normas de circulação. Essa não tem sinalização, mas é importante trazer aqui porque é a partir dela que a gente entende esse regramento. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo, que é uma rotatória com esse tipo de construção de engenharia. Então nós temos uma via aqui em cima, né? Desconsiderem esse risco aqui, imagine que fosse uma via, né? Entrando numa rotatória. Então uma via aqui, que a pessoa vem, entra na rotatória e sai aqui, ou ele vem aqui, ou ele vem aqui, certo? Com essa disposição de engenharia. Só para que você entenda essa ordem de prevalência. Muito bem. A primeira regra que nós trazemos são as regras e normas de circulação. E nós vamos aprender, na verdade, vamos lembrar, e vocês já sabem disso, né? Quando não há sinalização, vou repetir, quando não há sinalização em uma rotatória, a preferência é de quem? É de quem está nela. Isso é uma regra de circulação, uma norma de circulação. Então, neste caso do desenho, o veículo que vem por aqui, ele tem que parar caso alguém esteja aqui na rotatória. Concordam? Muito bem. Sabemos que o trânsito de uma rotatória é executado para o lado direito. Joia? Sentido anti-horário. Muito bem. A partir daí, nós entendemos que o veículo que vem aqui, ele tem que parar para o veículo que está na rotatória continuar fazendo, porque ele tem a preferência. Tudo bem? Porque ele fala na regra e norma, né, que quando não tem sinalização numa rotatória, quem tem a preferência é quem está nela. Tudo bem? Porém, e aí que vamos começar a apresentar a regra de prevalência. Quando há uma sinalização horizontal e vertical aqui, essa regra pode ser mudada. Vou dar um exemplo. Imagine então que foi colocada aqui uma sinalização de pare, de parada obrigatória na rotatória. Tudo bem? A partir daí, quem que manda mais? A sinalização manda mais que a regra. Então, neste caso, por mais que essa sinalização vá contrário à ordem de quem está na rotatória tenha preferência, eu vou obedecer a sinalização. Então, aqui neste caso agora, não é mais o veículo que vem aqui que para, é quem está aqui dentro da rotatória. Ele vai parar e ele vai obedecer a sinalização. Aí esse veículo aqui que vai vir, vai direto e vai entrar. Tudo bem? Quem vai parar vai ser esse aqui. Joia? Por quê? Porque a sinalização manda mais que as normas e regras. Legal. Porém aí, vem aqui e se coloca um semáforo. Então colocou-se aqui um semáforo. Certo? É lógico que aqui no nosso desenho o semáforo está aqui, mas também teria que ter um aqui. Tudo bem? Joia. Colocou-se o semáforo manda mais que a sinalização vertical, horizontal e auxiliar. Então, a partir daí, se estiver aberto para o veículo da rotatória, o veículo que vai. Se estiver fechado para o veículo da rotatória, ele que para. Aí eu começo a obedecer o comando do semáforo, porque o semáforo manda mais que a sinalização vertical, horizontal e auxiliar. Porém, numa outra situação, se acontece de ter um agente aqui de fiscalização, e esse agente, por mais que esteja fechado o semáforo, ele mandar você seguir, você vai obedecer a ordem do agente de fiscalização, porque o agente de fiscalização manda mais que o semáforo. O agente de fiscalização manda mais que a sinalização vertical, horizontal, auxiliar. E o agente de fiscalização manda mais que as normas e regras. Joia, pessoal? Tranquilo? É assim que funciona. Vou dar um exemplo muito claro. Eu estou andando e me deparo, estou circulando com meu veículo e me deparo com um sinistro de trânsito numa rodovia. E aí o único lugar que eu posso circular é pelo acostamento.
Pelas regras e normas de circulação, eu não posso o quê? Circular no acostamento, confere? Mas se tem um agente lá que ele está direcionando o fluxo para o acostamento e ele mandou eu ir lá, aí eu vou obedecer o agente, porque o agente, ele manda mais que o semáforo, ele manda mais que a sinalização e ele manda mais que as regras e as normas, tranquilo? Essa é a sequência, pessoal, tá? Temos que memorizar essa sequência aí para entendermos. Seguindo então, vamos agora falar da sinalização vertical. A sinalização vertical, então a primeira que nós vamos estudar, é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical. Esse termo, apostos, é a mesma coisa de colocados, tá? Então, quando lermos, né, é que se utiliza de sinais colocados sobre placas, e essas placas são fixadas na posição vertical, né? Ao lado, então elas estão ou ao lado da pista, né? Ou suspensas, né? Sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou momentâneo. Um exemplo de caráter permanente são praticamente quase todas as placas. Elas estão ali e elas não serão retiradas. Uma placa, por exemplo, de advertência, que sinaliza que à frente tem uma curva, né? Uma curva à esquerda ou uma curva à direita, ela nunca vai sair dali, porque sempre vai existir essa curva à esquerda ou essa curva à direita, tudo bem? Então, é uma placa que vai ficar lá eterna, vamos dizer assim, permanente, né? Ou momentâneo, por exemplo, a placa de obras, né? Que também é de advertência, a A24, e essa placa ela é colocada somente quando há obras na pista, né? Uma vez terminou a obra, acabou a obra, tira essa placa e volta à normalidade. Então, essa placa ela é momentânea. Tá? E as placas, esses símbolos, né, ou melhor, essas informações, né, essas mensagens, elas são trazidas, elas são transmitidas mediante símbolos, né, ou legendas. Então toda placa que tiver um desenho é um símbolo, e toda placa que tiver letra é uma legenda, tudo bem? Então, por exemplo, placa de parada obrigatória, né? Está escrito pare, então ali é uma legenda. Ou, por exemplo, estacionamento regulamentado, é um E, né? Então é uma legenda. Tá? Agora, um exemplo, é proibido o trânsito de veículos de tração animal. Aí está lá o quê? O símbolo de uma carroça, não é? Então, isso aí já é o quê? Símbolo. Tá? E é interessante dizer que tanto símbolos quanto legendas são pré-estabelecidos e legalmente instituídos, tá? Então eu não posso criar um símbolo, inventar da minha cabeça e colocar lá, não. Tem que ser o quê? Fazer parte de uma resolução de uma lei. Seguindo, essa sinalização vertical, ela é dividida, né, em sinalização de regulamentação, sinalização de advertência e sinalização de indicação. E essa divisão, ela vem já da finalidade da sinalização vertical. A finalidade da sinalização vertical é fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de regulamentação, advertência e indicação, como eu já disse. E olha só que interessante, né? Ordenar os fluxos de tráfego. Quando eu falo em ordenação, eu estou fazendo a relação com regulamentar, com a sinalização vertical de regulamentação. Quando eu falo em aumentar a segurança, eu estou fazendo a relação com sinalização de advertência. E quando eu falo sobre orientar os usuários da via, eu faço a relação com as placas verticais de indicação, tá? Como assim, professor? Nós veremos no próximo slide da melhor maneira essa explicação para que vocês entendam. Vamos lá. Tipos de sinalização. Nós temos a sinalização de regulamentação, de advertência e de indicação, como já falamos. Conceito de sinalização de regulamentação. Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições no uso das vias. Como dissemos no slide anterior, ordenar os fluxos de tráfego. Eu só vou conseguir colocar ordem, colocar uma ordenação
quando eu regulamento essa via, né? Eu coloco obrigações, limitações, proibições ou restrições. E é a partir da sinalização de regulamentação que eu consigo alcançar esse objetivo. Por isso que as placas de regulamentação estão ligadas e relacionadas à finalidade de ordenar os fluxos de tráfego. Já a sinalização de advertência, advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres. O próprio conceito da sinalização de advertência relaciona à finalidade da sinalização quando se fala de aumentar a segurança do usuário. Porque quando eu advirto o condutor que à frente tem um potencial risco para a sua vida, uma mudança na estrutura da via, uma mudança nas suas condições, e que ele precisa diminuir a velocidade e redobrar a atenção, eu estou levando a ele essa segurança. E por fim, quando eu falo da placa de indicação, da sinalização de indicação, que é indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e informar mensagens educativas para ajudar o condutor em seu deslocamento, nada mais estou fazendo do que orientando os usuários da via sobre direções, localizações, pontos turísticos, lugares de interesse. Então, os 3 tipos de placa, vamos dizer assim, os 3 tipos de sinalização estão diretamente ligados, e eu vou voltar o slide aqui para o conceito da sinalização vertical, tá? De modo a aumentar a segurança, sinalização de advertência, ordenar os fluxos de tráfego, sinalização de regulamentação, e orientar os usuários da via, sinalização de indicação. Muito bem, já falamos sobre isso. Vamos então começar com a sinalização de regulamentação. A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações previstas no capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro. Mais para frente, iremos estudar as diversas infrações, certo? Quando falarmos de infrações e penalidades, e as placas de regulamentação nada mais servem do que regulamentar a via através de sinais e símbolos, legendas, né? E a partir daí ela vai me dar a ideia de ordenação, proibindo, trazendo condições de uso da via, obrigações, restrições, tá? E então, como se trata de uma regulamentação, o fato de eu desobedecer constitui infração de trânsito. As formas e as cores, elas são circulares, com a borda vermelha, o fundo branco e a legenda preta ou o símbolo preto. Existem 2 exceções, a parada obrigatória, que é a placa R1, que ela tem um formato não circular, mas um formato octogonal com 8 lados, fundo vermelho, legenda branca, borda interna branca e borda externa vermelha, e a placa de a preferência, que é um triângulo de cabeça para baixo, borda vermelha e centro branco, tudo bem? São as 2 exceções da sinalização de regulamentação. A implantação e a validade da regulamentação dessas placas, né? A maioria das placas de regulamentação tem validade no ponto em que está fixada. Por exemplo, placa de parada obrigatória. Essa placa é válida ali naquele ponto, passou daquele ponto, deixou de existir. Placa de dê a preferência também é naquele ponto, tá? Placa de proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, é naquele ponto, né? Agora existem outras placas, né, que têm validade na face de quadra. Por exemplo, placa de estacionamento proibido ou parada e estacionamento proibido. Quando não tem sinalização horizontal pintada de amarelo, delimitando a área que eu sou proibido de estacionar ou de parar, só tem a placa, significa que toda aquela quadra ela é proibido.
Tomem cuidado com isso. Tem gente que fala assim que quando tem só a placa e não está pintado no chão, que a sinalização não está completa, tá? Negativo. Somente com a placa significa que toda a quadra, aquela placa está valendo para toda a quadra, tudo bem? Então é proibido estacionar ou proibido parar e estacionar em toda a quadra. Então ele está falando aqui, outras têm a sua validade na face de quadras, ou estão implantadas vinculadas à sinalização horizontal. Aí no caso, por exemplo, da sinalização amarela que pinta, assim, né? Um dos exemplos, tá, pessoal? Por exemplo, proibido ultrapassagem. Não tem a linha horizontal contínua, não é? A linha contínua que separa o trânsito dos veículos que vão dos que vêm, né? Então, a gente chama de linha longitudinal contínua, amarela. Essa linha, por onde, no momento, enquanto ela estiver contínua, significa que é o local que está proibido a ultrapassagem. E aí ele fala, ou as informações complementares, por exemplo, tem lá uma placa de proibido ultrapassagem, mesmo exemplo, só que aí não tem a pintura amarela, a faixa, a linha longitudinal amarela. Aí na primeira placa que eu encontro está escrito assim, início. Esse início é uma informação complementar. E aí lá na frente eu vou encontrar uma outra placa dizendo que proibido ultrapassar, fim. Significa então que no espaço entre o início e o fim, entre essas placas, eu não posso ultrapassar. Tudo bem? Um outro exemplo. Estacionamento regulamentado, e aí está ali embaixo as informações das tantas às tantas horas, né? De somente veículos tais. Então são essas informações complementares. Joia? E aqui em cima ele fala também assim que tem validade também a partir do ponto em que ela está fixada, como por exemplo a placa de velocidade máxima permitida, que é do ponto em que ela está para frente. Então se eu venho na via, eu estou a 80 km por hora e eu me deparo com uma placa que está escrito 50, então a partir daquela placa para frente, eu devo diminuir a minha velocidade para 50 km por hora. Aí eu encontro uma outra que está a 30, e aí eu vou baixar para 30 km por hora. Aí depois eu encontro uma outra que está a 80 novamente, aí eu já posso aumentar a minha velocidade para 80. Então sempre é da placa para frente. Não tem como ser para trás, porque o para trás já aconteceu, eu já passei por ali. Não tem como a via me trazer uma informação de algo que já ocorreu, certo? Então é óbvio que vai ser da placa para a frente, tudo bem? Então, retomando esse conceito que é muito importante, a maioria das placas de regulamentação tem validade no ponto em que está fixada. Dei exemplos já. Ou a partir deste ponto, também dei exemplos. Outras têm sua validade na face de quadras, onde estão implantadas, também dei exemplo, vinculadas à sinalização horizontal, ok? Ou às informações complementares. Tudo bem? Tranquilo? Seguindo, placas de advertência. É um outro tipo, né? A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. Essa sinalização exige geralmente uma redução de velocidade com o objetivo de propiciar maior segurança de trânsito. Bate com aquele conceito inicial que nós dissemos, é garantir a segurança para o usuário, certo? A sinalização de advertência, diferente da de regulamentação, ela vai trazer informações de situações e o que se espera do condutor? Somente duas ações, duas atitudes, diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Já as placas de regulamentação, que foi a que nós acabamos de falar,
Para cada placa existe uma atitude diferente. Aqui eu não posso virar à esquerda, aqui eu não posso virar à direita, aqui eu não posso ultrapassar, aqui eu sou obrigado a parar, aqui eu posso dar a preferência, aqui eu sou proibido de estacionar, aqui eu não posso ir porque é proibido trânsito de veículos automotores. Para cada placa tem uma situação diferente esperada do motorista, do condutor. E isso para as placas de regulamentação. Já as de advertência, para todas elas é redobrar a atenção e diminuir a velocidade. Por exemplo, saliência a 100 metros, que nós chamamos vulgarmente de quebra-molas. Né? Lombada ou saliência, né? O nome correto. A 100 metros. O que espera-se do condutor? Diminuir a velocidade e ficar atento ao obstáculo. O que mais? Uma outra. Animais selvagens. Significa o quê? Que pode o quê? Ter a travessia de animais selvagens na pista, não é? O que eu tenho que fazer? Redobrar a atenção, diminuir a velocidade. A curva sinuosa à esquerda. Então eu tenho que fazer o quê? Diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Todas, travessia de pedestre. Crianças, trânsito de pedestres, travessia sinalizada de pedestres, todas, ciclistas, todas elas têm a ideia quer ver uma outra aqui muito comum, pista escorregadia. Então, são sinalizações, são placas que trazem informações de forma que eu preste atenção e fique atento e diminua a velocidade, tá? Seguindo, vamos lá. As formas e cores. A forma da sinalização de advertência é quadrada, sendo uma das diagonais posicionadas verticalmente. Então, aqui nós temos uma das diagonais, não é? Aqui é uma das diagonais. Então, uma das diagonais voltada para baixo, tá? E as cores são borda preta, fundo amarelo e legendas pretas ou símbolo preto. Tudo bem? Tranquilo? Exceções. Nós temos 5 exceções em relação a formas e cores, tá? Então, aqui nós temos a A26A e a A26B, que são placas de sentido único e sentido duplo, e elas não são o quê? Quadradas, elas são retangulares. Essa placa aqui é a A41 Cruz de Santo André, ela também tem um formato de um X, né, que é uma cruz em forma de X, e esse símbolo aqui embaixo, tá? Esse é o formato dela. Também não é quadrada com a diagonal para baixo. Essa aqui, ela é uma exceção não à forma, mas às cores, porque além do amarelo e do preto, ela tem o vermelho e o verde para simbolizar o semáforo. E essa aqui é laranja pelo caráter momentâneo dela, que é aquela A24, que é a de obras. Então essas 5 placas fazem parte das exceções das placas de advertência. Implantação e validade. Né? Já falamos mais ou menos sobre isso, já está quase claro, mas essas placas, devido ao fato delas exigirem do condutor uma diminuição da velocidade e um aumento da atenção, elas são colocadas, ou elas devem ser colocadas, antes dos locais da alteração da pista. Então, se eu quero avisar o condutor que ali tem uma curva, eu tenho que pôr essa placa antes da curva. Se eu quero informar o condutor que ali tem uma travessia de crianças, eu tenho que colocar antes a placa. Se eu quero informar o condutor que ali tem uma travessia de animais selvagens, eu tenho que colocar antes. Ou que tem uma lombada ou saliência, colocar antes. E esse antes é um antes que dê tempo para o usuário perceber a placa, entender a mensagem e reagir. Nós estudaremos mais à frente, quando falarmos de direção defensiva, sobre a questão do tempo de reação, do tempo de parada total do veículo, do tempo de frenagem. E esses tempos todos são calculados com base na velocidade da via para a colocação da sinalização. Tudo bem?
Sinalização de indicação, que é a terceira e última das placas de verticais. A sinalização vertical de indicação é a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas com a finalidade de identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar os condutores de veículos e pedestres quanto aos percursos, destinos, acessos, distâncias, serviços auxiliares e atrativos turísticos, podendo também ter como função a educação do usuário. Novamente, a ligação que eu falei, né, no começo da nossa aula, né? Quando fala-se da sinalização vertical, orientar os usuários. Formas e cores. As placas de indicação ou indicativas possuem formatos distintos, sendo mais comuns os retangulares ou quadrados. As cores utilizadas são branca, preta, azul, verde, amarela e marrom. São vários tipos, né? Elas têm. A sinalização de indicação está dividida nos seguintes grupos: identificação, que são as placas que identificam quilometragem, cidades, pontes, viadutos, mananciais, perímetros urbanos, são várias, tá? As orientações de destino, que vão trazer os destinos para onde eu vou, entradas, saídas, a sequência dos destinos, aquelas placas diagramadas que mostram o caminho que eu tenho que fazer, informando que eu tenho que pegar uma faixa tal, uma faixa mais à esquerda, ou a faixa à direita, faixa 1, faixa 2, faixa 3, né? Para que eu possa chegar no destino que eu quero, né? As placas educativas, que são aquelas placas, né? Use sempre o cinto de segurança, se beber não dirija. A gente encontra várias, né? Essas placas nas rodovias, né? Em caso de chuva, ligue os faróis baixos. De serviços auxiliares, são aqueles serviços que nós precisamos quando estamos em uma viagem em rodovia, como por exemplo combustível, posto de gasolina, restaurante, estacionamento, oficina, borracharia, telefone. De atrativos turísticos são aquelas placas marrom, né, que nós observamos quando estamos aí, principalmente em visitação, somos turistas e queremos ir aí numa praia, ou numa gruta, ou numa montanha, num morro, num monte, numa cachoeira, certo? Num parque florestal, numa reserva, né? Museu, igreja, áreas urbanas são tombadas, né? Então, essas placas turísticas, praças, né? Essas placas de atrativos turísticos são colocadas tanto em centros urbanos quanto em centros, zonas rurais, para direcionar o motorista, o condutor, a esses locais. E por fim, postos de fiscalização, que são os postos da Polícia Rodoviária Federal, postos de ICMS, que tem que fazer a pesagem, tá? O pedágio, pessoal, para que a gente não confunda, ele está aqui nas placas de identificação, tudo bem? Ele faz parte das placas de identificação, onde tem pedágio, valor, né? Aquelas divisões dos tipos de veículo conforme o valor, tá? Pedágio a 1 quilômetro, tudo bem? Então são de identificação. Seguindo, sinalização horizontal. A sinalização horizontal é um subsistema, é a segunda sinalização que vamos ver, da sinalização viária, composta de marcas, símbolos e legendas apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Por mais que tá aqui o termo de novo apostos, né? Colocados, mas na verdade são pintados, né? Tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias, tanto condutores quanto pedestres, adotarem comportamentos adequados de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenando, canalizando e orientando os fluxos de tráfego. Vamos ver aqui a parte da sinalização horizontal, é muito interessante também. As formas. A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores que definem os diversos tipos de marcas viárias. Vamos lá, padrão de formas. Vamos ver aqui. Nós temos a contínua, né, que corresponde às linhas de interrupção aplicadas, sem interrupção, aplicadas em trecho específico de pista. Então, essa é uma marcação contínua, tá? Ela não tem interrupção. Já a próxima, que é a tracejada ou seccionada, ela tem interrupção, né? Então ela é pintada um pedaço, interrompe, pintado outro pedaço, interrompe, tá? Elas são interrompidas, como eu disse, aplicadas em cadência, utilizando espaçamentos com extensão igual ou maior que o traço, tudo bem? Então o espaçamento aqui entre elas tem que ser ou igual ao traço de tamanho ou maior. Seguindo,
né, o terceiro tipo de formas, né, se enquadram as setas, que nada mais são que setas, que são setas direcionais, né, de posicionamento na faixa de trânsito. Os símbolos, que são vários símbolos que nós encontramos, né? Temos aqui o símbolo da cruz, tem um símbolo da bicicleta, tem o símbolo do PCD, né? Que é a pessoa com deficiência. Tem vários símbolos aí que são encontrados pintados na via. E por fim também nós temos o que? As inscrições, né? As legendas, né? Que são escritas na via, algumas já pré-determinadas, né? Então, escola, devagar, pare, a tantos metros, né? Moto, ambulância, tudo bem? Então, são escritas na via. Então, as formas, elas se subdividem em setas, símbolos e legendas, tudo bem? Seguindo. Só para dar um exemplo aqui para vocês, ó. Isso aqui, essa marcação é o quê? É uma faixa contínua, porque ela não é tracejada, ela não tem interrupção. Por mais que ela está aqui dessa maneira, simbolizando aqui a marcação de uma vaga, ela é uma marcação contínua, certo? Contínua, tá? Vamos lá. Cores. A sinalização horizontal é constituída por combinações de cores que definem diversas situações no trânsito. Padrão de cores. Eu gosto muito de falar das cores da sinalização horizontal, porque as cores elas já determinam muita informação. Muita informação. Particularmente, eu gosto muito da sinalização horizontal. Porque a sinalização horizontal, quando ela está bem feita no pavimento, uma cor bonita, nova, ela ordena demais a conduta dos condutores. Quando eu estou na pista de rolamento e está tudo bem pintadinho, cada um dentro da sua vaga, não tem como eu fazer algo de errado, porque a tendência do ser humano é obedecer à pintura, tá? É diferente quando eu estou numa pista que não tem pintura nenhuma, eu perco a referência, eu estou aqui, aí eu vou lá para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo, eu não dou seta, eu já começo a cometer um monte de infrações, porque eu já observo ali uma falta de presença do órgão público me trazendo a segurança e a ordenação que a sinalização horizontal precisa fazer, é a função dela. Então ela tem uma função primordial e às vezes, infelizmente, é deixada de lado. Vamos aqui então. Função do branco. Nós trouxemos aqui várias imagens para vocês, para que vocês entendam as funções da sinalização branca. Essa aqui é para sinalizar o quê? Faixa de pedestre. Então é uma das funções, tá? Inscrever, pintar, né, a faixa de pedestre na via. Tudo bem? Outra informação é para ela também pintar a faixa de dê a preferência e a faixa de retenção, tá? Posso usar essa aqui, como posso usar essa aqui, tudo bem? A faixa de retenção, pessoal, é aquela faixa que serve, a gente chama de linha de retenção, né? É a linha que serve como referência para até onde o meu veículo pode parar, tudo bem? Pode parar aqui na situação de uma faixa elevada de travessia, de pedestres, então aqui é o limite de parada do meu veículo. E aqui no parada obrigatória também é o limite de parada. Linha de retenção, pintada na cor branca. E aqui linha de dê a preferência, e aí ela é diferente porque ela é tracejada. Tá? Aqui eu não tenho a obrigatoriedade de parar, não tenho. Eu posso vir aqui, cheguei aqui, olhei para a esquerda, não vem ninguém, eu posso prosseguir. Diferentemente daqui, eu sou obrigado a parar o meu veículo. Aqui também eu sou obrigado a parar. Uma vez uma linha de retenção na via, eu devo parar antes, tudo bem? Tomem cuidado, às vezes alguns motoristas vêm e param com o veículo aqui com o pneu quase próximo da faixa, e se você for olhar a frente do veículo, ela já ultrapassou o limite, e aí já é considerado infração de trânsito, tá? O que mais que se usa com a pintura branca? Determinar lugares de estacionamento reservado a veículos especiais, tudo bem? Tá?
por exemplo, estacionamentos de vagas especiais. Por exemplo, aqui no caso, é um estacionamento regulamentado. Com certeza aqui, a regulamentação aqui dessas vagas é o quê? O uso obrigatório do parquímetro. Uma vez tendo uma regulamentação do estacionamento, a pintura dele é na cor branca, tá? Pode ser um estacionamento, por exemplo, para carga e descarga, vai ter uma informação complementar aqui embaixo da placa, né? Pintado no branco. Pode ser uma área de estacionamento para táxi, para moto. Então, toda a área que há um estacionamento regulamentado, deve ser pintado o seu limite de vaga pintado na cor branca. Joia? Tranquilo? Muito bem. Mas, professor, significa então que o branco que é pintado lá na rua, lá no meio-fio, e não tem placa, né? Quando eu falo de pintura, pessoal, é a pintura aqui no pavimento. Tudo bem? Pintura no pavimento. Esse branco que é pintado na guia, no meio-fio, é mais uma questão assim, para ficar bonito a via, para dar uma ideia de limpeza na via, porque o branco ele ressalta essa característica, do que propriamente regulamentar. A regulamentação ela vem com o amarelo, que aí é proibido parar e estacionar. Agora, o branco, quando dentro dessa descrição de áreas de estacionamento regulamentado, ele é pintado na via, demarcando o espaço do veículo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Não tem discussão sobre isso, tá? Outra ideia do branco é para pintar símbolos, aqui ó, símbolo do dê a preferência, símbolo da bicicleta e também legendas. Aqui ó, pare, também é pintado na cor branca. E também setas, tá aqui ó, setas de posicionamento na via, aqui ó, setas, também são utilizadas a cor branca. Tudo bem? E por fim, a cor branca ela serve também para duas coisas. A primeira, delimitar as áreas de trânsito do veículo. Então, por exemplo, quando eu pinto aqui essas faixas seccionadas, eu estou dizendo que esse veículo verde, ele não pode ficar andando para lá. Ele tem que andar aonde? Nessa área que eu delimitei. Quando eu pinto de branquinho aqui, eu estou delimitando a área e esse carrinho vermelho ele só vai poder andar nessa faixa aqui. Joia? Olha aqui esse exemplo, ó. Tá pintadinho de branco, então é cada um dentro do seu quadrado. Eu não posso vir com o meu carro aqui e ficar comendo faixa para cá e para lá. Então a cor branca é para delimitar esses espaços de trânsito e, além disso, a sua outra função é para ordenar. Ordenar o quê? Fluxos do mesmo sentido. Então, quando está pintado na via cor branca, significa que entre a cor branca, as duas faixas elas são do mesmo sentido. Então olha aqui, ó, cor branca, essa faixa e essa, elas estão indo para o mesmo lado. Olha lá em cima, cor branca, essa faixa e essa estão indo para o mesmo lado. Então, cor branca na pista significa que o fluxo é no mesmo sentido. Olha aqui, mesmo sentido. Olha aqui, mesmo sentido. Cor branca. Você viu, olha aqui, nessa imagem aqui também, cor branca. Então quer dizer que aqui é uma via de mão única. Isso é muito claro. Tá joia? Vamos ver o amarelo. O amarelo já é diferente. O amarelo significa que essa pista, entre a divisão do amarelo, é pista de mão dupla. Então aqui, entre esse e esse, o veículo vai para um lado e o outro vai para o outro. Olha aqui essa pista. Aqui vai para lá e desse lado vem para cá. Então a gente chama de mão dupla de direção. Pista de mão dupla de direção. E aí usa-se a cor amarela. Além disso, a cor amarela também serve para delimitar o regramento. Uma vez pintado de amarelo, significa, olha aqui, que o veículo, quando for ultrapassar e ele vier para cá,
Por mais que ele possa, porque aqui é tracejado, ele tem que tomar cuidado porque ele está entrando na contramão. Confere? Agora o branco, quando ele vai ultrapassar, ele não está entrando na contramão. Aqui, ó, esse aqui vem vir para cá, para ultrapassar. Ele não vai entrar na contramão. Porque aqui, ó, vamos imaginar esse amarelinho aqui, esse carrinho amarelinho, ultrapassando o vermelho. Ele veio aqui, ele não está na contramão, ele está na mesma mão. Então ele só tem que se preocupar em olhar pelo retrovisor para ver se não vinha nenhum antes aqui, certo? Mas a faixa branca traz essa ideia para ele. Já a amarela não. Quando ele vai fazer uma ultrapassagem e ele vai ter que vir para cá, ele vai ter que tomar muito cuidado, ele vai ter que olhar para frente para ver se não vem nenhum veículo contrário a ele. Tá? E no caso aqui, quando é uma faixa contínua, piorou a situação, porque aqui ele não pode nem ultrapassar pelo fato de ser contínuo. Além disso, o amarelo ele serve para delimitar lombadas, né, e saliências. Então aqui eu tenho dois exemplos, ó, nessa faixa assim que é meio na diagonal e nessa que pinta-se todo o quebra-mola, vamos dizer assim, né, ou a saliência, né, pintou-se toda ela, tá? Uma outra coisa que é para que simboliza o amarelo, pessoal, finalizando esta parte do amarelo, é locais que eu não posso parar o veículo, tá? Então aqui eu trouxe três exemplos, ó. Aqui é uma marca de canalização amarela, não posso parar o veículo. Aqui, amarela, não posso o quê? Parar o veículo, não posso, tá? Pintado de amarelo. E aqui o caso de que não pintou o meio fio. Tá? Pintou-se a pista. Essa é a maneira correta de simbolizar. Tá? Pintando-se o pavimento. Pintando-se o pavimento. Se nós formos olhar lá no início da horizontal, ele fala assim, apostos sobre o pavimento da via. Tá? E aqui também é uma área, chama área de conflito. Eu também não posso parar meu carro aqui de maneira nenhuma, certo? Por isso que pinta-se de amarelo esse quadriculado aqui. Então são três exemplos. Olha aqui, ó, aqui tem mais um exemplo. Esquina, né? Deve-se estacionar o veículo a mais de 5 metros da esquina, não é assim? Então pinta-se de amarelo aqui também, ó. Pinta-se de amarelo, porque aqui não posso estacionar o veículo, nem parar. Em cima de faixa de pedestre, ó. Não posso parar, por isso que está pintado de amarelo. Tranquilo, pessoal? Joia? Então são as aplicações do amarelo. E as aplicações do vermelho? São para pintar ciclofaixas e ciclovias, né? Então aqui nós temos a ciclovia, porque ela faz parte de uma via, ela não está lá na via do veículo automóvel de 4 rodas e de 2 rodas motocicleta, ela está separada, tem um canteiro aqui que separa, então chama-se ciclovia, tá? Pintada de vermelho. Tá? Aqui, por exemplo, é onde vai caminhar quem? O pedestre, tudo bem? Por isso a diferença da pintura. Aqui já é ciclofaixa. A ciclofaixa faz parte junto das faixas dos veículos, separada somente por tachão. Tá? Depois falaremos do tachão para vocês. É uma sinalização auxiliar. Tranquilo? Olha aqui o símbolo de branco, ó, que a gente falou. Símbolo branco, ó. Pintar símbolo. Setas brancas, né? Falamos, não falamos? Olha aqui, ó. A faixa contínua branca, né, para pintar áreas de estacionamento regulamentado, olha lá, ó, regulamentado, e aí que vem a informação adicional, não é? Não dissemos sobre isso, pessoal? Tá? Muito bem. Então, ciclofaixa pode ser dessa maneira, pintado o chão, ou somente uma linha contínua na lateral. Tudo bem? E aí, quando se depara com o cruzamento, aqui tem uma via, quando se depara com o cruzamento, aí pinta-se todo o chão de vermelho. Agora, aqui, ela é pintada somente uma via, uma faixa adicional, tá? Recomenda-se fazer essa pintura, não essa, tá, pessoal? Porque essa tinta, ela cria um emborrachamento que quando chove, perde-se a aderência do pneu com o chão, tudo bem? Aí o certo é aqui pintar de vermelho mesmo só nas áreas de cruzamento e aqui só pintar uma faixa contínua do lado interno e a faixa branca do lado externo, tudo bem? Tranquilo? Joia? E essa faixa branca aqui, ela vai simbolizar o quê? Que aqui é uma faixa exclusiva, não é? Faixa exclusiva. Então, eu não posso entrar com outros veículos aqui, porque aqui é uma faixa exclusiva para trânsito de ciclistas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E por fim, também simbolizar o símbolo cruz da área de saúde, né? Que é para o estacionamento de ambulâncias e
locais de farmácia, tá? Locais de farmácia com o pisca-alerta ligado. Então é para isso que se usa a cor vermelha. A cor azul, somente para simbolizar a área de estacionamento do cadeirante. Observa, do PCD, né? Pessoa com deficiência. Observa-se aqui, pessoal, interessante que o símbolo é branco. Ó, o símbolo é branco. O azul é o fundo. Tudo bem? É o fundo. E o azul é só para usar para essa situação, tá? Lembrando que mudou o símbolo do PCD. Tudo bem? Porque o PCD não é só o cadeirante, tá? São vários tipos de PCD que são pessoas com deficiência, tá? E aí mudou-se, agora é um símbolo que vai englobar todas as pessoas com deficiência, não vai ser mais esse símbolo do cadeirante. E aqui só um detalhe para a gente relembrar, o amarelo, né, que a gente chama de marca de canalização, que aqui, pessoal, eu não posso circular, nem parar, nem estacionar, tudo bem? Por que que tem essa área sempre ao lado das áreas de estacionamento de pessoa com deficiência? Porque a pessoa que parou o veículo aqui, ou estacionou, no caso aqui, estacionou, né? Para descer vai ter que pegar a cadeira de rodas, abrir a porta, então tem que ter aqui um espaço para que ele faça todo esse procedimento. Nós não sabemos, o legislador não sabe se esse veículo ele é dirigido pelo próprio PCD ou por uma pessoa auxiliar. E a partir daí, se for pelo próprio PCD, ele tem que ter espaço para ele colocar a cadeira de roda dele nessa área. Por isso que eu acho inadmissível esses motociclistas que têm desafiado a legislação e a fiscalização estacionando seus veículos nessas áreas de canalização onde é para ser o estacionamento e uma área de apoio para o estacionamento da pessoa com deficiência, tudo bem? Então o azul é para fazer essa marcação. E por fim o preto, que é só para dar um contraste. Existem pavimentos que são feitos com concreto branco, né? E quando durante o dia a luz solar ela reflete no pavimento e você não consegue identificar a sinalização branca. E a partir daí, então, pinta-se de preto para dar o contraste. Aqui nós temos, por exemplo, uma faixa contínua, né? E aqui também nós temos até uma marca de canalização, ó, tá? Marca de canalização também na cor branca, onde também não posso parar, circular, nem estacionar o veículo, tá? Tranquilo? Aqui um outro exemplo da marca branca em cima da faixa preta, tudo bem? Para dar o contraste. Então são essas aplicações das 5 cores, né? Branca, amarela, vermelha, azul e preta. Joia, pessoal? A classificação da sinalização horizontal. Elas são as marcas longitudinais, que separam e ordenam as correntes de tráfego, então eu já disse a vocês, são as sinalizações que vão seguir o trajeto da pista, né? Então, por exemplo, a linha de bordo, que é aquela linha que separa a pista de rolamento do acostamento, ou a pista de rolamento da sarjeta, no caso de zonas urbanas. Então, elas seguem o trajeto da pista, certo? A marcação de faixa seccionada, que separa os fluxos, ou faixa contínua, que separa os fluxos também, são marcas longitudinais, tá? Já as transversais, elas ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e disciplinam o deslocamento de pedestre. Por exemplo, a faixa de pedestre, ela é uma marca transversal, porque ela é transversal à pista de rolamento, ela corta a pista de rolamento, tá? Uma outra marcação é a faixa de retenção, ela corta a pista de rolamento. Outra é a faixa, é a linha de a preferência, também ela corta o trajeto da pista, ela corta o sentido longitudinal da pista, então ela atravessa, entre outras marcações que são pintadas na via, que são consideradas transversais. Aí nós temos a marca de canalização. A marca de canalização, pessoal, elas vão orientar os fluxos de tráfego em uma via. Como, por exemplo, quando eu chego em um determinado momento e a pista de mão é uma pista de mão única, tá? E aí essa pista de mão única, ela é 3 faixas de trânsito.
E depois de um certo momento, ela vai se transformar em pista de mão dupla. Por exemplo, depois de um cruzamento. Depois de um cruzamento, essa pista, né, essa via de mão única se transforma em via de mão dupla. Então, os veículos que estão do lado esquerdo, depois do cruzamento, eles não podem estar do lado esquerdo mais, porque depois do cruzamento, essa pista vai ser de mão dupla, quem estiver do lado esquerdo vai estar na contramão. Concordam comigo? Então, em determinado momento, pinta-se essa marca de canalização, direcionando esses veículos antes do cruzamento, para eles já irem pegando o lado direito da pista, de forma que quando eles passem o cruzamento, todos estejam do lado direito. É esse o sentido da marca de canalização. Por isso que nas marcas de canalização é proibido circular, parar e estacionar. Tranquilo? Não podem usar essas áreas para circulação, tá? Marcas de delimitação e controle de parada e estacionamento. Então, quando pinta-se de branco ou pinta-se de amarelo, a marca ali da parada e do estacionamento nós já mostramos para vocês, tá? Amarelo proibindo ou branco regulamentando, delimitando a área. Por isso que chama marcas de delimitação. Ele está delimitando, olha, é proibido estacionar nessa área aqui. Olha, pode estacionar aqui das tal a tal horas, mas é só nesse espaço aqui que foi delimitado. Então são as marcas que delimitam e propiciam o controle das áreas onde é proibido ou regulamentado a parada ou estacionamento de veículo na via. Um exemplo claro, lá na frente da sua casa, onde você estaciona o seu veículo, quando você tira ele da garagem, não está pintado de chão, pintado a rua de branco, o pavimento de branco. Não precisa, porque ali não precisa, não é regulamentado. Qualquer pessoa, qualquer outro veículo pode estacionar ali, desde que seja, vamos dizer assim, na mão da via, né? Não pode estacionar na contramão, né? Mas não há ali uma questão de regulamentação ou de proibição, certo? Tranquilo? Você pode, inclusive, tirar seu veículo da garagem e colocar ele ali, beirando o meio-fio, bonitinho, estacionado paralelo, como pode ser. Mas não precisa ter uma pintura branca. O pessoal pinta o meio-fio de branco, como eu já falei, por uma questão de beleza, de estética. E por fim, as inscrições no pavimento, que melhoram a percepção do condutor quanto às características de utilização da via. Sinalização auxiliar. São elementos aplicados na via ou em obstáculos próximos a ela, com o objetivo de tornar mais eficiente e segura a operação do trânsito. Sua função é proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando sobre situações de perigo, obras, serviços e eventos que possam comprometer a segurança viária. Vamos lá então. Interessante aqui, frisar aqui, ó. Elementos aplicados, então são fixados, está diferente da sinalização horizontal, que é quase o mesmo conceito, mas lá você fala assim, são elementos apostos no pavimento da via, tá? Aqui já são aplicados, tudo bem, pessoal? Vamos lá. As funções específicas de incrementar a visibilidade da sinalização do alinhamento da via e dos obstáculos à circulação, reduzir a velocidade do trânsito, alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial em caráter permanente ou temporário, reduzir os sinistros e minimizar sua severidade, fornecer a proteção aos usuários da via e da ocupação lindeira, controlar os acessos de veículos em determinadas vias, áreas e passagens de nível. Então essas funções são as funções das diversas sinalizações auxiliares, tá? Vamos ver aqui os vários tipos, né? Então nós temos aqui a taxa, que ela é menor, ela é colocada no meio da faixa longitudinal, né, na divisão das pistas, né? E também são colocadas nas linhas de bordo, né, que separam a pista do acostamento. Os tachões, né, eles são colocados já mais em locais assim de marcas de canalização ou uma separação, por exemplo, de uma faixa de trânsito de veículos de 4 rodas e de 2 rodas motorizado para separar das faixas de bicicleta, né, que são as ciclofaixas. Então ele já é um obstáculo maior do que a taxa, né, o tachão, tá? Ele já dificulta o acesso para
para aquela área, uma área mais específica. São colocados também nos perímetros entre a pista de rolamento e a marca de canalização, para já dificultar também para que o veículo não circule na marca de canalização. Aí nós temos aqui esses elementos que são chamados de placas de alinhamento, tá? Placas de alinhamento facilitam nas curvas, né? Então, numa rodovia eu estou vindo, aí tem essas placas de alinhamento e aí eles me auxiliam a fazer a curva. Aqui nós temos os balizadores, né? Vários delimitadores, balizadores, cone, tambor. Aqui nós temos o gradil para serviços. Aqui nós temos placas luminosas, setas luminosas, né? Cavaletes. Aqui nós temos a travessia elevada de pedestres, tá? Ela é uma sinalização, ela faz parte de uma sinalização auxiliar. A lombada, que não é lombada, isso chama obstáculo transversal, tá? Lombada e saliência é o nome da placa, tudo bem? O nome do obstáculo ele chama obstáculo transversal, tá? Aqui nós temos o sonorizador, aqui nós temos placas luminosas, aqui nós temos a barreira de plástico, tela, grades, chamadas também de gradil, tapume, faixas, fita zebrada, grades para pedestre. Esses aqui são chamados de sinalizadores, tudo bem? E esse aqui são também chamados de sinalizadores de obstáculos, né? Eles são plotagens, vamos dizer assim, que são colocadas em barreiras de metal ou barreiras de concreto, né? Para informar que ali tem um obstáculo e a partir daí para o veículo não bater aqui, né? Nas entradas de túnel, por exemplo, são colocadas também. E todos esses elementos, eles têm retrorefletividade. Então, bate o farol do veículo e ele retorna a luminosidade, né, para o condutor, tudo bem? Para ser visível durante a noite. Seguindo, sinalização semafórica. É um subsistema da sinalização viária que se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico. Tem a finalidade de transmitir diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentando o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias. A sinalização semafórica é dividida em sinalização de regulamentação e de advertência. O próprio nome já traz a ideia, né? A de sinalização de regulamentação é para regulamentar a passagem e a alternância dos veículos e pedestres, entre veículos e entre veículos e pedestres. Ele vai alternar esse direito. Então, uma hora é o pessoal que vem aqui, uma hora é o pessoal que vem ali. E vai fazendo assim, tudo bem? Eles são colocados em interseções ou seções de via, né? Cruzamentos. Já a sinalização de advertência, ela é só para advertir a existência de algum obstáculo ou uma situação perigosa. Tá? Vamos pegar alguns exemplos. Quando você está chegando no pedágio e você tem que se adentrar àqueles espaços de cobrança, né, que são chamadas cabines, as divisórias das cabines, que são equipamentos, são barreiras de concreto, tem essa sinalização de advertência, piscando ali para informar que ali é uma situação de perigo, que você tem que diminuir a velocidade, que você tem que reduzir, que você tem que dobrar a atenção. Saída de lugares de veículos de usinas de cana-de-açúcar, que são veículos grandes, né? Eucalipto. Tá? Então também essas sinalizações são colocadas na beira da rodovia para sinalizar essa saída desses veículos aí, essas combinações de veículos, tudo bem? Que excedem tanto a largura quanto o comprimento. Então a sinalização semafórica de advertência é para usar nessas situações, joia? Não confundam, tá? Olha aqui, ó, a sinalização semafórica, né, de regulamentação. Então ela tem 3 cores, né? Vermelho, amarelo e verde. A vermelha indica a proibição do direito de passagem, a verde indica a permissão e a amarela indica o término do direito de passagem. É importante salientar isso, tá? Porque quando a gente pergunta para o cidadão, ele fala assim, o
que significa a cor amarela no semáforo? Ele fala assim, atenção, e não é. Indica o término do direito de passagem. O condutor deve parar o veículo, salvo se não for possível imobilizá-lo em condições de segurança, que é a ideia de que se eu parar vai vir alguém e vai bater atrás de mim. Mas aí eu tenho que levar em consideração duas coisas. A primeira, quando eu passo no amarelo correndo, eu vejo o amarelo e falo, vai dar tempo, eu vou acelerar. Tem alguém atrás de mim? Porque se não tiver e eu passar no amarelo, o agente de fiscalização vai me autuar. Porque ele só fala que eu posso passar no amarelo quando quando eu for evitar uma situação de falta de segurança. Não é verdade? Agora, se não vem ninguém atrás de mim, por que eu passei no amarelo? Por que eu não freiei? Eu poderia frear e não acontecer nenhum sinistro? Poderia, porque não vem ninguém atrás de mim. Então, por que eu não freiei? Tudo bem? E a segunda situação, se eu passei porque vinha alguém atrás de mim e eu não freiei porque senão ele ia bater, qual a velocidade que eu vinha? Existe um artigo no CTB que fala que quando eu for passar em um cruzamento, eu devo diminuir a velocidade, redobrar a atenção, porque o cruzamento é um local mais perigoso da via. Então, eu já adianto aqui a questão da segurança. Por quê? Porque eu, sendo um condutor de transporte escolar, eu tenho que respeitar a velocidade da via. E às vezes não é isso que nós observamos. Veículos aí andando acima da velocidade porque precisa entregar os alunos no horário certo da escola, né? Se arriscando aí em cruzamentos. Eu tenho que ter a reflexão e o entendimento de que eu estou confiando a minha vida e a vida de um monte de aluno somente a um semáforo que está verde para mim. Será que o condutor que vem lá na transversal, ele vai obedecer o vermelho para ele? É essa pergunta que eu deixo aqui para vocês. Então tomem cuidado, tá? Às vezes eu estou acelerado aí numa via, colocando a expectativa de que todos vão obedecer às leis de trânsito. E nem sempre ocorre dessa maneira. Às vezes vem uma pessoa que está desatenta, com problemas emocionais, mexendo no celular e atravessa no vermelho. E aí vai se deparar com o meu veículo ali e eu não vou ter condições nenhuma de freá-lo, porque eu já estou a uma velocidade acima da regulamentada. Quando o semáforo fecha para o vermelho, ele vai para o vermelho, ele está me dizendo que terminou o meu direito de passagem. Está claro aqui, pessoal. A partir daí, eu devo frear meu veículo e pará-lo. E eu preciso estar numa velocidade que eu consiga fazer isso sem causar uma condição de insegurança aos outros condutores. Tudo bem? Então, para eu me adequar a essa justificativa que me autoriza a passar no amarelo, eu tenho que estar errado. É aquela famosa direção corretiva, porque eu já fiz algo de errado lá atrás. Então não vamos chegar a essa condição. Vamos circular numa velocidade de que eu pare o meu veículo, eu imobilize o meu veículo quando do amarelo, porque é o certo, é o que fazer. Tá? E aí passamos para o semáforo de advertência, que são as formas circulares também, e ele sempre vem em um assim ou em dois, né, na posição horizontal, tá? E aí ele fala aqui, ó, adverte da existência de situação perigosa ou obstáculo. O condutor deve reduzir a velocidade e observar as normas de circulação e conduta. Tá? Pessoal, esse semáforo aqui, ele é único, ele não é o semáforo de regulamentação desligado à noite que fica piscando só amarelo. O semáforo que está à noite desligado piscando amarelo, ele continua sendo um semáforo de regulamentação. Ele só está desligado. O semáforo de advertência, ele é aquele sozinho, ele é único. Tá? Sinais sonoros. Sinalização sonora. Ele é realizada junto com os gestos do agente de fiscalização. E ele se subdivide em três. Um silvo breve, que significa siga. 2 silvos breves, significa pare. E um silvo longo, significa diminua a velocidade. E aqui nós temos os gestos do agente e do condutor. Gestos do agente. Então, esse primeiro gesto aqui é o gesto de pare. O braço levantado, braço direito levantado, palma da mão para frente, né?
e ele vai significar pare. E ele vai fazer com que apito 2 silvos breves, né? E ele vai mandar parar. Esse aqui já é o siga em frente, né? Ele vai estar com o antebraço aqui, é meio difícil ver na imagem, mas ele vai estar com o antebraço aqui meio que flexionado. A palma da mão dele é voltada para ele, tá? O condutor ele vai ver as costas da mão e ele vai fazer o movimento de flexionar esse braço e subir e vai ficar apitando uma vez só, que é o silvo breve, um silvo breve, só que ele apita várias vezes, né, dizendo para você seguir. Esse outro gesto aqui, ele vai com o braço esquerdo, né, ou o braço direito, tanto faz, fazendo o movimento, né, o braço vai estar paralelo ao chão, numa posição horizontal, vamos dizer assim, né, e ele vai estar fazendo o movimento de baixar e subir o braço, né, como um todo, e ele vai dar um silvo longo, significa diminua a marcha. Esse aqui, ele é o mesmo sinal do pare aqui em cima, só que ele está fazendo com os 2 braços abertos e nessa posição ele sempre está lá no cruzamento, bem no meio do cruzamento, tá? Bem no eixo do cruzamento. Significa que tanto os veículos que vêm de frente para ele do lado esquerdo e de frente para ele do lado direito devem parar e os que vêm atrás dele também devem parar, tá bom? Aqui ele está com uma lanterna. E aí ele vai dar o sinal de lanterna para o veículo que vem de encontro a ele, informando que também ele deve parar. Aqui ele vai fazer a mesma situação daqui, só que aqui é para o lado direito e aqui é para o lado esquerdo. Ele vai levantar o braço, a faixa de trânsito que vem de encontro a ele vai parar o veículo. Tudo bem? Os 4 aqui e esse aqui de cima, sempre com 2 silvos breves, né? Que é o significado de pare. 2 silvos breves, tá? Aqui, siga e aqui diminua a marcha, tudo bem? Um silvo breve e um silvo longo. Por fim, os gestos dos condutores. Quando eu quiser virar o meu veículo à esquerda, braço reto, braço esquerdo reto, apontando para o lado esquerdo. Quando eu quero virar meu veículo para a direita, braço flexionado nessa posição, informando que eu vou virar à direita. E quando eu quero que o veículo de trás diminua a marcha, porque eu estou diminuindo a marcha, eu faço o movimento com o braço esquerdo reto, fazendo ele de para cima e para baixo, da mesma maneira que esse movimento que o agente aqui fez. Tudo bem? São os 3 gestos dos condutores, inclusive podem ser utilizados pelo motociclista também. Pessoal, nós finalizamos a nossa aula, é a nossa aula 2 de sinalização. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula falaremos sobre infrações e penalidades, continuando então o nosso curso de atualização para condutores de transporte escolar. Um grande abraço e até a próxima aula.